Muito bom dia, galera do quarto ano. Coisa boa estarmos juntos mais uma semana. Que Deus abençoe cada um de vocês e a nossa semana também, né? E pela capa aí da nossa aula, o que vocês acham que vai rolar hoje? Nós temos algumas mãos aqui, temos algumas crianças junto. O que será? Vamos lá, né? No dia 30 de julho foi comemorado o Dia da Amizade. Então, por isso que a tia escolheu esses símbolos tão legais, né? E aí, na nossa apostila, que hoje é a última atividade dela, né? Nós vamos trabalhar com esse tema. Primeiramente, nós vamos trabalhar, eu vou explicar aqui no vídeo, língua portuguesa e arte. E depois a tia vai falar da nossa atividade de matemática, tá certo? Então, vamos lá. Romero Brito é um artista pernambucano que faz sucesso no mundo todo devido às suas obras bem legais, construídas com figuras geométricas, né? E muitas cores. O nome dessa obra do Romero Brito se chama O Abraço. E simboliza bem aí, cai muito bem aí com o tema da amizade, né? Então, olha aí o que diz na sua apostila. Em homenagem ao Dia da Amizade, faremos a releitura da obra O Abraço, de Romero Brito, simbolizando o carinho que temos com os nossos amigos e amigas. Copie a obra do seu jeito. Então, vamos explicar mais uma vez o que é uma releitura. A releitura é pegar a ideia do quadro, do abraço, né? E desenhar essa obra do seu jeito. Você vai pegar a ideia do artista, mas vai colocar o seu toque, o seu jeito, o seu traço. Você não vai precisar copiar exatamente como o artista fez, tá? Então, aqui, na próxima página, aqui na sua já tá tudo junto, né? Aqui na minha que desconfigurou um pouco. Nesse espaço, nesse retângulo, você vai desenhar a sua obra, O Abraço, tá? E aí, unindo também língua portuguesa, a amizade, vocês terão aí que criar uma história em quadrinhos sobre a amizade, que fale da amizade, né? E o que é uma história em quadrinhos? Olha, uma história em quadrinhos é uma história que acontece dentro dos quadrinhos, certo? E aí a gente sabe que dentro aqui dos quadrinhos nós utilizamos alguns recursos. Por exemplo, o desenho e os balões. Nós escrevemos dentro dos balões, né? Por isso que a tia Rosângela enfeitou aqui a nossa tela com vários balãozinhos para que vocês não esqueçam disso. E mesmo a história em quadrinhos, ela precisa ter começo, meio e fim, ok? Bora lá. Aqui, olha, eu coloquei mais uma vez, né, para que vocês possam ter a ideia, os símbolos, né? Uma história em quadrinhos aí aberta, os personagens, né, os balõezinhos. Então, são duas folhas, né, de balões, duas folhas de quadradinhos, aliás, desculpa. Então, vocês vão ter que criar uma história com começo, e meio e fim, utilizando todos esses quadrinhos, tá? Não pode deixar nenhum de fora. E para os mais espertos, nem inventa de colocar no último quadradinho the end, tá? Ou fim. Não. O quadradinho do final, ele tem que ter aí também um balãozinho e continuação da sua história, tá bom? Porque eu já leio pensamentos, viu? Bora lá. Então, na atividade de artes, nós vamos fazer a releitura, né? Do quadro de Romero Brito, O Abraço. Depois, em língua portuguesa, nós vamos criar uma história em quadrinhos sobre a amizade, que fale da amizade, da importância da amizade, né? E em matemática, nós vamos aí abrir o nosso livro na página 66 e 67, ok? E aí eu já estou com o meu livro aqui também, e vamos lá. Lembrando que essa parte aqui do 66, a página 66 e 67, vai fazer uma revisãozinha com vocês dos conteúdos que nós já vimos até aqui, envolvendo geometria e também análise aí dos lados, medidas de comprimento, largura, altura, que também vimos, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, observe a figura não plana
Lembra que a tia sempre fala para vocês que figura não plana também pode ser chamada de sólidos geométricos, tá? Representada na malha abaixo. Reparem que é um prisma, né? É um prisma de base pentagonal, né? E por que é um prisma mesmo? Porque tem duas bases, ok? Então, olha só. Aqui tem uma flechinha apontada aí para cada foco aí que é, o livro quer que você identifique. Então, vamos lá. A primeira flechinha, uma das o quê? É uma das bases, né, da figura. Aí depois tem lá a segunda flechinha, uma das arestas, certo? E do outro lado, primeiro, um dos o quê? Agora eu vou com você. E aí, uma das faces o quê? Se liga aí, tá? E aí embaixo tá escrito aí as palavras laterais, vértices, arestas e bases, tá? Então, vocês vão ter que completar os quadros aqui utilizando essas palavras aqui de baixo. Na letra B, tá dizendo assim, qual é o nome da figura geométrica não plana que está representada? A tia Rosângela já disse no início. Quantas arestas essa figura tem? E quantos vértices? Vocês também já sabem fazer isso. Quantas faces dessa figura lembram um retângulo? Quantas faces dessa figura lembram um pentágono? Quantos pentágonos ela tem, essa figura? Quantos retângulos ela tem? Então, vocês vão fazer a contagem aí. No número 2, observe as caixas abaixo. Então, eu tenho uma caixa que ela tem 4 por 2 e por 2. E depois nós temos aí 3 de altura por 2 de o quê? E o do quê? 2 por 2, o quê? É isso aí que eu quero que vocês pensem, tá? Imagine essas caixas juntas de maneira que as partes quadradas fiquem coladas uma à outra. Então, vocês veem que eu vou aumentar, certo? Eu vou pegar, tipo, brincar de encaixe. Vamos supor aqui, eu vou pegar, né? Aqui, e vou fazer isso aqui, ó. Vou juntar, certo? Muito bem. Imagine essas caixas juntas de maneira que as bases quadradas fiquem coladas uma à outra. Será que a medida da maior aresta, qual será a medida da maior aresta dessa colagem? Vai ficar com vocês essa resposta, certo? Vamos lá para a página 67. Marcelo representou duas figuras na malha quadriculada. Observe e complete as frases. Na figura A, olha o tamanho da figura A. Olha a figura B. A figura B é uma o quê da figura A? A figura A era isso, né? E a figura B, isso. Então, a figura B é o que da figura A? A medida do lado da figura B é vezes que é a medida do lado da figura A. Então, vocês vão ter que encontrar aí a palavrinha que vai se encaixar aqui nessa frase, tá? Duas, aliás. Que tem a ver com ampliação, redução de imagem, que nós já fizemos na última aula. Inclusive, eu vou colocar a correção daquela atividade para que vocês possam observar o que vocês erraram. Porque eu vi que a maioria de vocês não conseguiram ampliar a figura e nem diminuir a figura. Tiveram uma dificuldade grande de entender que aquela figura não era para ser completada, e sim para ser aumentada ou diminuída do formato que ela era, tá? Então, vamos lá. Observe as figuras abaixo e responda às questões. Nós temos aí algumas figuras não planas, alguns sólidos geométricos, né? Então, olha só. Quantas faces do prisma de base triangular correspondem a triângulos e a retângulos, né? Quantas faces do prisma de base triangular correspondem a quantos triângulos e quantos retângulos? B.
Quantas faces da pirâmide de base triangular correspondem a triângulos e retângulos? Bora lá. Quantas faces da pirâmide de base retangular correspondem a triângulos e retângulos? Então, vocês vão fazer essa contagem e vão colocar aí. Tá muito fácil, viu? E nós já estamos vendo esse negócio de vértice há algumas aulas já. E foi bem explicadinho, foi bem detalhadinho. Fiz vários slides explicando para vocês o que era cada coisa, né? Então, e também tem no livro. Se alguém tiver alguma dúvida, é só voltar algumas páginas aqui que a gente já começa a perceber as indicações do livro explicando o que é um vértice, o que é uma aresta, né? Porque daí a gente já explicou algumas aulas já, certo? Então, pessoal, de matemática são só 2 páginas, super sossegado, que é o que a gente já está estudando. Então, tenho certeza que vocês não terão dificuldades de fazer. Mas se tiverem, é só perguntar também no privado ou no grupo. Estamos aí para atendê-los, certo? Bora lá. Então, por hoje, né, essa apostila chegou ao fim. Nos veremos na próxima, certo? E aí tem minha bonequinha, né? E aqui tem uma palavrinha para vocês. Amizade mais ok do mundo, né? É a nossa relação aí mais ok do mundo. Pessoal, quanto à nova apostila, estão sendo impressas na escola, né? Porque é um quantitativo bem grande, só da nossa turma são 42 alunos, e tem as outras turmas também. Então, provavelmente, a nossa apostila nós iremos entregar para vocês na próxima semana. Mas as aulas vão ser postadas todos os dias, as atividades vão ser direcionadas através do vídeo, né? Não tem problema, a gente vai ter aula normalmente, mesmo sem as apostilas, ok? Só seguindo aí as orientações dos vídeos. Certinho, pessoal? Então, sem mais delongas, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Até amanhã!